Olá, sejam todos muito bem-vindos à Ressaca Tatuí. Pois é, entendemos que o termo ressaca literária já havia sido reservado aí pelo amigo Marcelino Freire nas atividades que ele promove aí, balada literária, contos, enfim, o Marcelino está por todos os lados. Então a gente pede desculpas por ter usado o nome dele e agora passa assim a assumir Ressaca Tatuí. Eu estou aqui com as minhas amigas Maria Paula Coelho, Isilda Bichara e Maria Aparecida Guerra, que é conhecida nas rodas literárias como Cidinha, para falar de Damas da Lua. O que é Damas da Lua? Maria Paula Coelho, explica para a gente, por favor. Gente, Damas da Lua, boa noite, boa tarde, boa noite, né? Não sei, esse entardecer lindo aqui, quentinho. Mas esse livro foi o livro que a gente escolheu para discutir no nosso clube Tatuí de leitura, que aconteceu ontem. Então, sempre o clube num dia, ressaca no outro, como sempre, mas é uma ressaca muito boa essa. E esse é um livro da editora Moinhos, que é um encanto, que trata Damas da Lua. A gente até discutiu bastante o título ontem, que é o título original desse livro. A tradução dele do inglês não tem nada a ver com esse nome, mas é um livro que se passa em Oman, né? E é uma história, no fim, é uma história de uma família, né? Por muitos anos, várias gerações, seus encontros, seus casamentos, seus filhos, suas perdas, né? Mas é uma história de uma família, no final das contas, que eu acho que a escolha foi muito levada, porque, primeiro, é muito bem escrito, né? E, segundo, trata de uma área geográfica que a gente não conversa sobre isso todo dia, a gente conhece muito pouco, um modo de vida, costumes completamente diferentes, são famílias muçulmanas. Então, me encantou ter contato com tudo isso que é tão pouco comum para a gente, e achei um primor de escrita, uma delícia de ler. Então, acho que foi uma ótima escolha, e esse é um livro muito gostoso. Quem não leu tem que ler. Depois de assistir nosso Ressaca aqui, vai ficar mais instigado. É. E para reforçar, esse foi um livro editado pela Moinhos, né? E o editor, o Natan, participou do Clube Tatuí de Leitura ontem. Ele esteve lá, esclareceu algumas coisas, e é isso que acontece geralmente. Uma vez por mês, convidamos os editores para participar da conversa conosco. Bom, e durante a conversa, eu acho que a imagem mais marcante de ontem, talvez tenha sido a do mosaico, né? Isilda, você pode explicar um pouquinho mais esse mosaico que é o Damas da Lua? Damas da Lua. Então, essa imagem me veio quando eu comecei a ler. Na verdade, o Damas da Lua tem uma estrutura narrativa que é muito fragmentada. Então, assim, às vezes o tempo, o espaço, eles são apresentados no conto, no romance, em conta-gotas, né? Tudo fragmentado, e a gente fica sem saber direitinho o que está acontecendo numa sequência. Então, a imagem que me vinha é que era um mosaico que a gente ia formando, e que, quando a gente estava muito perto, a gente não estava entendendo que imagem era aquela. Mas, à medida em que você vai se distanciando e vai ganhando visão, você acaba vendo uma imagem linda. O livro é super poético, fala de dramas familiares, como a Maria Paula falou, né? De gerações, né? E é um livro que trata dessas relações amorosas, de infelicidade, de amor, de sonhos, de opressão. Traz muito essa questão da cultura árabe, e principalmente essa cultura muçulmana, mais conservadora, que a gente não está acostumado a ver, né? Então, para a gente, tudo é muito novo, tudo muito inesperado, nessa imprevisibilidade do que vai acontecer depois. Isso dura até o último capítulo, e o último capítulo é assim, você fica sem saber se aquilo é um sonho, se aquilo é verdade. E é muito bonito esse livro, é muito bonito, esse mosaico. Eu gostei demais.
Ô, Isilda, deixa eu ficar então mais um pouquinho contigo e te perguntar, assim, na lata, Na que lata. imagem linda é esse mosaico? Se você tivesse que pensar numa imagem para esse romance, você consegue? Qual que vem Uma à sua cabeça? imagem. Eu acho que é o imprevisível. O imprevisível é o drama de toda a gente. É engraçado, porque é o drama de uma família que tem uma cultura tão distante, de um país tão distante da gente, e que é o drama de toda a gente. Todas as pessoas vivem isso. Né? São coisas comuns, né? Não vivem exatamente igual, mas sentimentos, traições, sonhos, dificuldades, heranças, né, mistérios que tem em relação a perdas, né, muitas perdas, e que a gente fica tentando desvendar o que será que aconteceu no passado, essa ligação entre o passado, o presente e um futuro que não se sabe qual vai ser. Então, é muito bonito isso. Eu acho que a imagem que eu tenho mesmo desse mosaico é assim, tudo é imprevisível. É isso. Maravilha. É, Bom, como a gente está falando, é um romance muito centrado em personagens, né? sim. Inclusive, cada capítulo, né, vai ter. Não sei se vai dar para mostrar aqui na câmera, mas todo capítulo tem o nome do personagem e tudo mais, e vai mostrar o ponto de vista, né? Cada capítulo vai ter um ponto de vista. Bom, São vários narradores. vários narradores, exatamente. Que inclusive o Natan revelou para a gente que no texto original não tem essa divisão por Nossa, capítulos, né? pensou. Deve ser um caos. Mas enfim, diante desse mosaico um pouco mais organizado, hein, Cidinha? Dá para determinar um personagem favorito, um personagem que você acha que se destaca, ou até um personagem que você não gostou, enfim, conta pra gente da sua leitura do Damas da Lua. Eu gostei muito da leitura, primeira coisa a dizer, que assim, é uma leitura deliciosa, que fisga a gente, você começa e quer continuar, quer saber o final da história, uma escrita envolvente, cativante. Tem muitos personagens mesmo, e é difícil você escolher algum para seguir, embora o Abdala seja um personagem mais frequente na narração. Então, ele é um personagem que fala, conversa com você em primeira pessoa. Então, você acaba se apegando um pouco mais, querendo seguir, porque você fica muito íntima dele. E alternando com as falas dele, vão aparecendo as outras histórias, principalmente de mulheres, tem os homens também, mas aí vem aparecem as damas da lua, muitas mulheres que compõem, cujas histórias compõem esse livro. E daí é difícil você achar um favorito. Não teve nenhum personagem que a gente, sei lá, que eu achasse que não gostei. Agora, assim, um Travou. personagem cruel ou um personagem é muito gostoso. É um livro super bem escrito. Tá certo. Bom, deixa eu repassar então, vamos girar. Maria Paula, personagem favorito tem dentro do mosaico aqui? Eu acho que até tem. É que eu acho que o mais interessante desse livro é que não existe um personagem principal. Né? Você fala, quem que é o personagem principal desse livro? Escolhe. Fique à vontade. Eu acho que o que realmente tem mais capítulos, né, é mesmo o Abdala. Parece que tem os capítulos Abdala e os outros em entremeio, né? Mas e ele é um personagem bastante complexo, né? Ele é um personagem que você consegue saber da família dele da geração anterior. Você conhece muito a história da família do Abdala em muitos detalhes, né? Agora, a gente estava conversando antes, né, e tem as irmãs, a Maia, a Kaula e a Asma, e eu gosto muito da Asma, ela parece uma personagem um pouco, não sei, menos aventureira, vou dizer, né, ela é aquela que gosta muito
ela tem a memória do avô, né, falando sobre os livros, e a mãe dela herda a biblioteca, e ela esconde aquilo num quarto, e ela recorre aos livros, então ela tem todo essa paixão por estudar, por ser ela mesma, né, ela é uma das poucas personagens que tem uma vida própria, ela casa um casamento arranjado e tal, mas ela e o marido, apesar de não ter sido um casamento decidido por eles, né, e tal, como a maioria, quase praticamente todos os casamentos lá, eles fazem um bom combinado, né, o marido quer manter a vida dele, o círculo dele, ele gosta muito da esposa e tal, mas permite, né, que ela mantenha também a vida dela, que ela vai estudar, que ela aprenda o que ela quiser, que ela tenha uma certa independência intelectual, né, e tal, e eu acho que esse é um bom arranjo, então eu admiro um pouco essa Asma que conseguiu, né, nessa coisa tão diferente, né, onde tudo era tão difícil, tão sofrido, tão brutal às vezes, ela conseguiu fazer aquilo que era esperado para ela, pela família, por todo mundo, ela casou com aquela pessoa que eles determinaram, e ainda assim eles conseguiram ter um casamento bastante feliz, né, do jeito que eles entendem e tal. Eu acho isso admirável, e eu acho que isso deve ser bastante cotidiano, inclusive, né, a gente tem algumas fantasias, a gente discutiu sobre isso, né, a gente tem algumas fantasias sobre esses casamentos arranjados, e eu acho que é assim, a tradição é assim, as escolhas são essas, e eles fazem de tudo para que dê certo, né, e a Asma me parece uma pessoa muito tranquila no livro, né, ela não tem muitos altos e baixos. Eu quero falar desse tópico quente aí do casamento arranjado também, mas eu queria antes perguntar para a Isilda. Isilda, tem um personagem favorito aí? O livro Maria não Paula? tem um protagonista, apesar do Abdala ter muito protagonismo, vamos dizer assim, tem muitos capítulos dedicados a ele. Mas, para mim, o que marcou mais foi a Caula, a irmã que recusou o casamento arranjado porque ela era apaixonada pelo primo, e ela manteve isso, ela enfrentou a mãe e o pai e esperou por esse primo, e ela se casa com esse primo, e esse primo é um malandro. Esse primo vai para o Canadá, fica com outra mulher, faz ela sofrer. Cada vez que ele voltava era um filho a mais, e ela fica durante 10 anos aturando esse primo, até que a namorada, a amante canadense, dá o fora no primo. E quando ela dá o fora no primo, o primo volta para ela, e parece ser um bom pai e tal, e ela tenta, de repente ela fala assim, não, eu não quero. Ela se divorcia dele. Então eu achei que ela dá a volta por cima, e eu torci nesse pedaço, eu achei ótimo. Eu falei, a Caula é a minha preferida, é a minha preferida. Não sei nem se o nome dela é Caula, né? É assim que se lê. É difícil, Caula. né? Cavla. É um nome assim. Eu vou chamar de Caula, mesmo que eu estou traduzindo esse W por U. Mas eu achei bonito ela se divorciar depois que ela poderia ter uma vida calma com a pessoa que ela escolheu. Ela viu que realmente ele era uma pessoa que não valorizou em nenhum momento toda aquela dedicação, cuidado com os filhos, e ela se divorcia dele. Eu achei muito bonito isso. Muito interessante dela, que esse capítulo é bonito porque ela fala várias vezes, eu fico me lembrando das dores do parto, da solidão. Da solidão do hospital, né, de vir para casa sozinha com o bebê, e não consigo esquecer. E ela teve inúmeros filhos, cada vez que ele voltava para visitá-la, ele fazia filho, né? E ela fala, tudo que ela lembra é da solidão, da dor e da ausência dele, né? E ela, quando ele chega, ela reconhece, é um ótimo marido, excelente pai, a casa está em ordem, o filho mais novo já está na escola. Para ela não dá. Não consigo. Aí ela se divorcia. Tem razão, é uma personagem linda, é incrível. Para quem está nos assistindo e quiser ter a sua própria pronúncia, se
As letras são Khawla. Kaula, Kavla, Kavla. enfim, Kavla. Aí a gente vai ter que... Vamos depois perguntar lá para a tradutora, a Safa Jubran. Liga para a né? Safa, pergunta. Vamos ligar para ela e perguntar como é que a gente pronuncia. Mas agora a gente está falando muito de casamento, né? Eu acho que o tema ele passa por todo o livro, né? A questão, principalmente da questão do casamento arranjado, programado. Cidinha, conta pra gente o que você acha dessa. Mudou alguma coisa na sua percepção nessa história de casamento arranjado, depois de ler o Damas da Lua? O que você acha desse tema? Então, assim, só para voltar um pouquinho, eu também chamei essa personagem de Kaula, não sei como pronuncia, mas eu achei bonito nela que ela tinha dois sonhos, um da maternidade e o outro de estudar. O casamento para ela foi só um caminho. Então ela casou, aceitou o que os pais propuseram, o pai propôs. Essa é e a ela Asma. Essa é a Asma. Isso. E ela realizou os dois sonhos. Ela estudou e ela foi mãe várias vezes. O marido era um mero acerto mesmo entre as famílias e um meio dela conseguir esses sonhos. E achei bonito que no final, quando tudo está resolvido, ele era um traste como marido, ela se livrou dele. Mas, enfim, essa história do casamento arranjado é interessante. E no livro, as duas mulheres que escolheram, que foi a terceira filha da Salima, né? Também não sei pronunciar direito o nome, que escolheu, essa daí, foi a Kaula e a London, foram as duas que escolheram o marido, as duas escolheram muito mal. Então, é interessante ver como na história os casamentos se desenrolam, né? Achei muito interessante. A história do casamento arranjado é cultural e é um outro modo de fazer as coisas. Não quer dizer que o nosso seja o certo, até porque a taxa... Travou. Travou. Pelo jeito travou aqui a Travou Cidinha. um pouquinho. Que pena, mas deu para captar entender o raciocínio dela. Isilda, se eu achar um sheik árabe aqui, dono de postos de petróleo, querendo se casar contigo, você embarca nessa? O casamento, se tiver esse arranjo, te interessa? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, estou fora. Mas vocês estão falando de casamento arranjado, e tem uma outra situação, que é uma personagem que é a beduína, a Lua Lakmar, né? Ela quis o homem, ela escolheu o homem que ela quis, que era um homem casado, né? E seduziu esse homem, ficou com ele, né? Ela exerceu a vontade dela. Depois teve as consequências, porque a mulher legítima desse homem acaba se vingando, né? Mas então tem isso também, tem o comportamento das famílias tradicionais que tinham os casamentos arranjados, mas também tem personagens que têm essa liberdade, porque a beduína ela era completamente livre, né? Ela fazia era uma beduína. Ela era uma beduína, ela fazia o que queria, né? E ela foi as últimas consequências, né? Com essa sedução, né? No deserto, e conquistou o coração lá eu não lembro o nome dele, Azá, né? Azá, que era o pai da Maia, da Asma e da Kaula. É isso. Eu acho que é bonita essa passagem da beduína, porque o Asmar se torna um homem muito poético, né? Ele declama aqueles poemas árabes. Eu acho essas passagens muito bonitas no deserto.
É muito bonito. Também acho um ponto alto do livro esse aí. Ponto alto. Maria Paula, a gente demoniza o casamento arranjado aqui no Ocidente? Você acha que a gente deveria... É uma questão cultural que a gente não deveria olhar com esses olhos de ser uma coisa horrível? O que você acha dessa questão, hein? Eu acho, João, que primeiro, cada cultura tem os seus costumes, né? Então, a gente discutiu isso ontem, quando eu falo que me incomoda infinitamente mais um casamento arranjado numa menina de 13 anos, né? De uma menina, quer dizer, ela é uma criança, só porque ela de repente vira mocinha, então já pode casar. Ela não tem transição nenhuma, né? Ela passa da infância absoluta para o esposa e engravida e tal. Então, eu acho que essa questão, para mim, que isso tem sido trabalhado no mundo inteiro, né? A Índia já tem uma legislação com relação a isso, então acho que as pessoas estão muito mais atentas, né, a proteger essas meninas, né? Então, acho que o fato do casamento ser arranjado, a gente ficou ontem pensando bastante, e não são muitos, né, mesmo aqui no Ocidente, de uma certa forma, né, porque eles são arranjados lá, mas não é ouvir falar de uma pessoa que vem lá de um outro lugar e que eu vou trazer aqui e vai casar com você. Eles são famílias grandes que casam entre os primos, vizinhos, pessoas que se conhecem. Então, existe às vezes, até algum afeto já e tal. Então, assim, muitos casamentos hoje em dia ainda são arranjados, mas eles são arranjados com uma certa concordância, né? Claro que tem lugares muito mais restritos e lugares muito mais livres, né? Mas eu não sei, eu acho que um pouco disso é o nosso olhar ocidental em cima de uma cultura diferente. E a gente ontem discutiu e hoje em dia o nosso casamento ocidental é arranjado por inteligência artificial. Você entra lá no site de namoro, coloca suas características, aparece a característica do outro que a inteligência artificial jura que é sua alma gêmea, você conhece, acha lindo e casa. Esse é arranjado aleatoriamente, não é nem sua mãe que te ama, nem seu pai que te ama, nem sua família que quer seu bem, que arranja uma pessoa que acha que vai ser boa para você. Não, isso é uma inteligência artificial. Então, eu acho que existem arranjos e arranjos, né? Então, eu não demonizo isso, não. Claro que me causa estranhamento e acho que fico feliz de ter nascido aqui, de poder decidir bem ou mal e pagar com as consequências de tudo que a gente decide, né? Mas nesse livro, por exemplo, a gente vê mais inúmeros divórcios, né? Não são só essas duas moças que puderam escolher, mas mesmo aquelas que casaram casamentos arranjados, se divorciam, casam de novo, se divorciam. Então, é um casamento arranjado, mas não é uma jaula, né? Você vê que existe uma certa... Existe muita regra, mas também uma certa escolha, né? Uhum. Tá aí. Bom, mas além do casamento, existem outros costumes que chamam muito a atenção, né? Eu acho que foi mencionado, por exemplo, a questão do brinco, né? Que é uma passagem forte do livro. Cidinha, não sei como é que tá a tua conexão aí, se tá nos trinques agora, mas pois teve desculpe, eu não tenho ideia do que aconteceu, foi muito desagradável, desculpe. Mas é sinal que cai, sinal que levanta, é assim mesmo, essa é a nossa vida virtual. Mas teve algum costume que te chamou a atenção? Teve alguma passagem, além, claro, dessa questão do casamento e tudo mais, teve alguma coisa que te chamou em termos de ambientação geral do livro? Eu adorei os ditados populares, né? Que a Zarifa, antes escrava, né? E que, na verdade, ela funcionava como uma parente, vamos dizer, num outro sentido, mas era a empregada da casa. Ela fala o tempo todo citando os ditados populares do Oman. E eu adorei ouvi-los, assim, é muito, muito interessante. Achei, assim, bem rico. Gostei também de ouvir falar das feitiçarias, né,
dos costumes, né, principalmente da ala dos escravos, e achei muito linda o jeito que ela insere, que a autora insere na escrita, um pouco da história, né, dos escravos no Oman, que parece que é uma história pouco comentada, a gente não sabe porque nem tem muito acesso às histórias de lá, né, mas ela contou de um jeito, assim, muito bem intrincado na narrativa, no contexto, né, os personagens que são os escravos. Então, você tem, de um lado, a grande família do sheik, né, com as suas subdivisões, e as famílias que vão se casando e juntando, e depois tem também a genealogia dos escravos, né, então, o pai, a mãe, os filhos, então você vai ouvindo as histórias de todo mundo, as histórias entretecidas, né, mas você vai vendo como é que se insere socialmente cada uma dessas castas ou dessas famílias, né? Achei muito lindo isso. Bonito mesmo. Quer comentar alguma coisa, Zilda? Não, eu estou falando que eu achei bonito mesmo. Esses ditados. No começo eu estava até anotando, né? Depois eu falei, não dá. E fora que para ler esse livro é bom fazer a árvore genealógica que a Maria Paula fez, né? Porque senão a gente se perde. E o que eu quero comentar é o seguinte, que quando eu comecei a ler o livro não me pegou de imediato. Eu sei lá, porque eu li um pedaço, depois passou uns dias, eu fui ler mais um pouquinho. Então, quando eu peguei o livro de uma vez mesmo para ler e deslanchei com a leitura, eu fui o livro foi me seduzindo, sabe? Me pegando cada vez mais. Então, um conselho que eu dou para quem vai ler esse livro é que não pare, que não leia aos pouquinhos, que pegue e vá na leitura, se tiver alguma dúvida, anote, que depois, aos poucos, tudo vai sendo revelado. É uma revelação o livro, aos poucos. E o final é muito surpreendente. O final é muito surpreendente, muito bonito. Foi dito que é um livro desafiador, exigente, foram alguns termos que foram usados. Você concorda com isso, Isilda? Você acha que é um Concordo. livro Eu acho exigente? Desafiador porque tem muitos personagens, tem muitos focos narrativos, né? Cada personagem fala por si. Eu fico imaginando no árabe, que não tem os subtítulos a cada capítulo, como as pessoas leem isso, porque é difícil, é uma narrativa que volta no tempo, que entrega aos poucos o enredo, né? Os acontecimentos. Então, você tem que estar muito atento. Então, é um livro desafiador, não é uma leitura fácil. Aparentemente é fácil porque são capítulos curtos, né? Mas você tem que estar inteiramente entregue ao livro. E eu acho que isso faz parte da beleza do livro também, você se entregar a essa leitura. E a hora que eu me entreguei mesmo, eu falei, ai, que livro lindo, valeu muito a pena. Eu gostei muito. Quem fez essa árvore genealógica foi a Maria Paula, né? Que, para variar, nos surpreendeu com as suas habilidades, né? Maria Paula, conta para quando é que caiu a ficha? Quando é que tu te deu conta que era um livro que exigia um trabalho de paratexto para compreender, enfim, como é que é? Quando é que um livro pede uma árvore genealógica? Então, é um labirinto, né? Você começa a ler. Primeiro, quero que você dá aquela folheada, né? Que você vê que os capítulos têm títulos de pessoas, né? Aí você começa a ler o nome da pessoa, cada capítulo é fulano, né? Você começa a ler e aí você começa a perceber que ele fala. Então, Abdala está te contando alguma coisa e vem mais um monte de história da família lá de trás, da mãe que ele não lembra e tal. Aí, próximo capítulo, Maia. E Maia fala, começa a contar um monte de coisa
e tal, das expectativas dela. E você percebe que em cada capítulo, esse personagem que tem o título do capítulo, ele vai te contar um segmento da vida dele, os sonhos dele, as expectativas e tudo e tal. E isso traz um monte de citações de nomes de outros personagens. Então, a hora que eu comecei a ler, e primeiro que esse livro você abre e tem uma árvore genealógica na entrada, né? Você fala assim, vamos encrencar aqui, né? Porque ela é um pouco difícil, assim, ela é ao contrário do que a gente tem de ideia mental de árvore genealógica, então você precisa perder um tempo olhando, e os nomes são muito pouco comuns para a gente, então sem seguir no livro, não adianta você olhar para essa árvore genealógica, ela não faz sentido para você, então você vê um monte de nome lá que você nunca ouviu falar, então você tem que entrar no livro. Depois que você entra no livro e que você começa a ver aquelas nomes, mãe e avó e a Zarifa, que você não sabe de onde sai essa Zarifa, ela não é casada com ninguém que você está conhecendo até agora, aí você descobre que ela, na verdade, ela é escrava, mas ela era o amor do pai de não sei quem, aí você fala, agora eu vou precisar escrever, porque está ficando meio complicado, e dá para ler tranquilamente sem fazer isso, né? Só que você leva, acho que, mais tempo para conseguir fazer as conexões todas, né? Você acaba chegando na metade do livro, tem que voltar um pouco para trás e falar assim, não entendi. Quem que é esse Suleiman aqui? Porque o Abdallah bin Suleiman é o filho, mas tem o Suleiman que é o pai, né? Então, aí você começa a voltar e fala assim, não, tem 2 Suleiman. Eu gosto, assim, quando eu vejo que a leitura vai exigir de mim, eu já pego um papelzinho e começo a escrever. Para dar uma ideia aí para quem está nos assistindo, estou pegando aqui alguns nomes da árvore. Sheikh Said ibn Muhammad, irmão do Masud ibn Hamad ibn Muhammad, e aí puxa lá uma setinha, Muhammad morreu quando ainda bebê, Hamad morreu quando ainda criança. Quer dizer, tem o Muhammad, o Hamad, o Maiá, Marwan, Asma, Ali, Kaliwa, Kaula, né? Kaula, sei lá, enfim. Realmente são nomes que não é João, Maria, José, Paulo, Pedro, esses nomes, né? Que a gente está acostumado. Ô, Cidinha, conta pra gente a tua experiência nessa parte aí é uma leitura exigente, você concorda aí com o que a Isilda e a Maria Paula estão falando? Não, eu achei tão agradável a leitura que eu nem olhei essa árvore genealógica, só fui olhar depois que terminou o livro. E assim, não senti falta, porque cada fragmento é tão lírico e tão coloquial que parece que você, pelo menos para mim, que nasci e vivi até o final da infância numa cidade de interior, eu estava na minha cidade. Assim, quando aquelas pessoas se uniam e conversavam e contam coisas, assim, parece mesmo com um conjunto de pessoas, amigas que se encontram, começam uma história e largam um pedaço para trás. E depois vão se encontrar na outra semana, num outro momento, e segue a história, e volta, lembra aquele outro pedaço, aí conta uma coisa de lá de trás. Então, eu me senti um pouco assim, numa roda de conversa, em que, de repente, um pedaço da história que faltava, que estava lá atrás, aparece na frente. Assim, a exigência que teria, vamos dizer assim, não fez falta. Assim, ninguém sabe o que eu quero dizer assim. Para as pessoas que assistem, que não lêem o livro, não se assustem. O livro é uma delícia e você pode fazer esse trajeto linear tão direto no momento da leitura, como você pode esquecer dele, e vai lendo as histórias, porque cada fragmento é uma delícia de leitura, e você vai devagarinho, você vai conhecendo os personagens. É igual participar do clube de leitura, que tem uma porção de carinhas, lá você não sabe nada de um, e à medida que você vai acompanhando, de repente vai fazendo sentido o que a pessoa falou antes, o que o outro falou depois. Então, não se assustem, o livro é uma delícia. Eu assim, não senti falta desse linear que a gente está acostumado. Maravilha, é isso aí, e é da dinâmica do clube de leitura mesmo, né? Escuta, gente, vocês têm algum comentário mais a fazer sobre
o Damas da Lua? Alguma coisa que eu não perguntei, que eu não falei? Um comentário breve aqui, breve da minha parte aqui. Sabe que eu senti um pouquinho que a religião não está tão na comissão de frente do livro. Ele fica, a religião, que parece ser de onde vêm os costumes, né? Ela não é citada de maneira explícita, pelo menos, enfim, pelo menos não detectei isso. Né? Mas fala, Maria Paula, te cortei. Não, tem razão isso. É um livro que a gente tem essa expectativa, né? Quando a gente fala, a gente vai entrar num livro onde tem uma cultura muçulmana, não sei o quê, você está esperando um monte de coisa e não tem nada daquilo. Acho que tem um momento onde uma das meninas, das filhas, cita que a mãe fala de Meca, não sei o quê, mas é uma coisa assim que eu não sei nem onde está. Não sei nem onde está. Então, você não vê esse caráter religioso, você vê caráter de costumes, né? Você não vê a religião entrando nisso daí, não te chama atenção em nenhum momento do livro. Aliás, chama atenção a ausência, inclusive, você bem falou. Né? Mas eu achei legal que, além da história da família, né, que a gente lê, tem várias outras micro-histórias, né? Então, ela provoca você que você fica esperando o tempo inteiro para descobrir como morreu a Fátima, né? Fica aquele fragmento, o filho faz pergunta para um, pergunta para outro. Espera que alguém comente alguma coisa, é um mistério como a mãe dele acabou morrendo logo depois do parto e tal. Então, isso segue no livro, né? Então, você fica sempre com algumas coisas, a história do poço, né, que esse filho, o Abdala, fala do pai quando está morrendo, da história do poço, e que é um terror para ele, que ele sonha com isso, que ele lembra disso o tempo inteiro, que ele tem as cicatrizes, né? E isso vai sendo dado para você aos poucos. Então, tem vários pequenos mistérios, né, dessa família, assim, coisas não ditas, a própria beduína, né, é uma coisa muito sedutora, aquela história toda, o jeito que ela vive e tal. Então, acho que tem várias outras histórias dentro dessa história principal, né, que é a história da família, e que você fica curioso o tempo inteiro, até o fim do livro, né, que nos surpreende, que a gente está encantado, né? E de repente a gente sente aquela dor no fim do livro e tal, e tem que repensar algumas coisas. Eu acho que esse livro instiga a gente, provoca a gente, né? Dá vontade o tempo inteiro de ficar lá, lendo, e perseguindo. Agora ela vai falar, agora a gente vai descobrir, agora a gente vai saber. Né? Então eu acho que é muito bem construído, muito bem construído. Acho alguém perguntou ontem, mas será que vai ter o próximo livro dessa autora? Nossa, compro ontem. Porque também leria. Bom, muito bom. Tá bom. Tá certo, então, minha gente. Bom, então, esse é o Ressaca Tatuí, que é um chorinho a mais no Clube Tatuí de Leitura. Clube Tatuí de Leitura, que na sua próxima edição vai se reunir para discutir este livro aqui, A Pedra. No caso, é um livro editado pela Lote 42, então eu estarei lá, né? Eu e a Cecília. Geralmente nós estamos nos clubes, não na condição de editor, mas aí dessa vez na condição de editor, esta ficção aqui escrita pelo Yuri Pires e publicada pela Lote 42. O que dá para falar sobre este livro, Maria Paula Coelho, para quem quiser, para quem está nos assistindo e quer fazer parte do Clube Tatuí de Leitura? O que as pessoas do clube vão ler na próxima edição? Conta pra gente. Eu acho que vão ler, primeiro, um livro contemporâneo, um livro brasileiro, muito bem escrito, o uso de palavras desse livro é muito bom. De onde ele é? Pernambuco, será, João? O autor é pernambucano, é uma cidade do interior, mas qualquer cidade do interior, a gente consegue imaginar qualquer cidadezinha que a gente morou, ficou um tempo, esses absurdos, acontecem algumas coisas muito inusitadas, meio fantásticas e mágicas, às vezes, nessa cidade, mas é interessante como um evento, né, que parece beirar o absurdo,
começa a mudar o comportamento das pessoas e como as pessoas se relacionam na cidade e tal. Eu achei interessantíssimo, porque é um misto de fantástico, né, pelo evento que acontece, com a vida como ela é, da natureza humana, das dificuldades, maldades e expectativas, tristezas. Então, eu adoro o livro que alguém disse para mim, falou assim, mas isso aí é só a vida de uma família. Eu falo, nossa, ótimo, porque no fim é sempre uma vida de uma família, é sempre a vida de uma cidade mesmo, né? E esse daí tem um evento que provoca tudo e que deixa a gente muito desconfortável no começo, porque é mesmo absurdo, é mesmo estranho, mas eu achei legal, achei o jeito que o Yuri escreveu isso daí muito, muito interessante. Legal, então. Então fica aí o convite para quem quiser, até hoje, meia-noite, deve ter 10% de desconto ainda no Damas da Lua, né? Que sempre o livro escolhido fica com um descontinho lá na banca Tatuí, Damas da Lua, portanto, ainda quem quiser. E o A Pedra já está com 10% de desconto até a reunião, até o próximo Ressaca Tatuí, né? Até o pós-Clube Tatuí de Leitura. Eu quero agradecer, sem esquecer, a Natália Schiavon, que está nos bastidores aí fazendo essas mudanças de tela e tudo mais. Por quê? Porque na edição passada eu esqueci de destacar o trabalho da Cecília Arbolave, que ficou nos bastidores, então tá aí o registro. Natália Schiavon nessa edição, Cecília Arbolave na edição passada. E também, claro, agradecer a Isilda Bichara, Maria Paula Coelho e Maria Aparecida Guerra, mais conhecida, mundialmente conhecida como Cidinha, por este Ressaca Tatuí, tá legal? Muito obrigado, gente. Obrigada. Boa leitura para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.